e Silva, os elementos sintáticos e a finalidade no processo de modelagem. Ou seja, assim como a gente viu que o diagrama de casos de uso, na parte de elementos sintáticos, nós tínhamos, por exemplo, lá os stickermans, que eram aqueles bonequinhos palitos, e nós tínhamos, por exemplo, as elipses que representavam os casos de uso. Agora, aqui dentro do nosso diagrama de sequência, nós também temos alguns elementos, né? Como, por exemplo, o elemento mais comum de um diagrama de sequência é a instância de um objeto, né? Ou uma interface, ou uma tela, que é representado justamente por um retângulo. Dentro desse retângulo, você vai ter lá normalmente 2 pontos, e depois dos 2 pontos você vai ter o nome do objeto que você está instanciando, e para baixo desse retângulo você tem a chamada linha da vida, né, ou linha do tempo desse objeto. Até quanto tempo, né, por qual é a duração da vida, qual é a linha da vida que esse objeto acaba tendo, né, no processo de, digamos, de modelagem que você está colocando aí. Sem falar também das mensagens, dos envios, né, de mensagem, solicitando dados e também dos retornos dessas mensagens. Então, tem alguns elementos aí da sintaxe dentro do diagrama de sequência que é legal a gente falar nessa aula de hoje aí. E aí, para que serve, né, o diagrama de sequência? Como o apontamento está ali, né? Qual seria a finalidade de um diagrama de sequência no processo de modelagem? Então, o que acontece? Cada diagrama, né, trata de uma área específica. Por exemplo, se a gente pegar lá o diagrama de classes, o diagrama de classes, como a gente já bem viu nas revisões, ele é, digamos, uma representação mais fiel à nossa estrutura de código-fonte. Então, se você quiser ter uma visão mais pé no chão de como que está a estrutura do teu código-fonte, você simplesmente vai lá e você acaba olhando o quê? Você acaba olhando o diagrama de classes, né? O diagrama de classes, ele é o que mais aproxima a visão nossa aí do resultado final. O legal é que quando você faz o diagrama de classes já te remete ao DER, ao diagrama de entidade e relacionamento. Então, o que é bem comum quando a gente desenvolve um programa, quando desenvolve um sistema, a gente mapeia todas as tabelas do banco de dados em classes dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, se você tem lá 10 tabelas dentro do teu banco de dados, muito provavelmente essas 10 tabelas vão se transformar em 10 classes dentro do teu programa, e assim como você tinha uma relação de chave primária e chave estrangeira lá nas tuas tabelas no banco de dados, você também vai ter uma relação, né, de ligação entre essas tabelas dentro dessas classes, dentro do diagrama de classes, com exceção de que, né, DER tem chave primária e chave estrangeira, diagrama de classe tem herança, tem agregação, tem composição, né, tem a associação como relacionamento sendo representado. Mas, no geral, a representação é a mesma. Te dá a visão da parte mais técnica, te dá uma visão clara de como é a estrutura de código. Quando você parte para o diagrama de casos de uso, o diagrama de casos de uso, ele te traz os casos de uso. E os casos de uso são as representações dos teus requisitos, ou das atividades, ou das funções, ou das ações que o teu sistema vai executar. E o bom, né, do diagrama de casos de uso, que ele te traz aquela chamada visão macro. Ele te mostra a entidade externa e te mostra como que aquela entidade externa pode estar interagindo com cada caso de uso. E lembra que até uma das questões da prova que perguntavam sobre entidades externas, as entidades externas podem ser pessoas, podem ser máquinas ou podem ser outros softwares. Então, qual é o processo de interação que acontece entre essas entidades externas e os casos de uso que estão ali fora? Mas ele te dá uma visão macro, né? Ele não mostra como funciona, só mostra o que cada indivíduo vai fazer dentro desse processo. Então, você vai ver lá que tem um ator, o ator faz tal coisa, o outro ator faz tal coisa, mas como o ator faz aquela tarefa ou faz aquela ação, nós não sabemos. Por isso, então, que entra o diagrama de sequência. É no diagrama de sequência que nós mostramos como nós detalhamos cada caso de uso presente dentro do nosso diagrama. Então, normalmente, você vai pegar cada caso de uso que você apontou no teu diagrama de casos de uso, e para cada caso de uso desse, você vai acabar criando um diagrama de sequência, onde você vai explicar como que esse caso de uso funcionaria na prática, né? Ou seja, é um detalhamento do caso de uso. Quando você pegou o diagrama de sequência e você vai trabalhar com o diagrama de sequência, você tem que botar na tua cachola, tem que ter em mente que o diagrama de sequência é um detalhamento para cada caso de uso presente nos teus diagramas. Então, você vai pegar lá teu diagrama de casos de uso, você sabe que ele tem
8 casos de uso, então para cada um desses 8 casos de uso, você vai ter pelo menos um diagrama de sequência. Salvo exceções que, às vezes, caso de uso é muito complexo, caso de uso é muito grande, aí você precisa trabalhar com um nível de detalhamento maior. Aí você pode, por exemplo, quebrar o diagrama de sequência em partes menores, como até a gente vai ver nessa apresentação aí do professor Ricardo, né, Pereira e Silva, falando um pouquinho para a gente sobre essa ideia do diagrama. Então, né, essa é a ideia. Qual é a finalidade do diagrama de sequência? Especificar cada caso de uso, ou seja, mostrar como que aquele caso de uso acontece, como que aquele caso de uso é executado, como que ele vai acontecer realmente, né? Enquanto lá no diagrama de casos de uso você olha qual é o processo de interação entre o usuário e digamos, o caso de uso, aqui quando você chega no diagrama de sequência, teu objetivo é entender como que ele vai funcionar, não o que ele vai fazer, né? Como que cada caso de uso vai acabar funcionando aí. Bom, então vamos lá, né? Finalidades dos diagramas de sequência de comunicação. Então, modelar os objetos interagindo por meio de troca de mensagens, modelo de comportamento de programa em tempo de execução, útil para o detalhamento dos casos de uso. Então, os casos de uso, como eu havia comentado, é o que o software faz, é o mais alto nível de abstração. E já no diagrama de sequência de comunicação, nós temos o detalhamento, ou seja, como cada caso de uso é executado. Aqui só tem um detalhe, né? Que no começo da minha fala eu acabei esquecendo de falar para vocês que é isso aqui, ó, é modelagem de comportamento de programa em tempo de execução, ou seja, quando você está criando o teu diagrama de sequência, o que você tem no teu diagrama de sequência, na verdade, é uma representação do teu programa em tempo de execução. Quando você cria um diagrama de sequência, você imagina as interfaces, você imagina as telas que você está criando, e imagina, por exemplo, um objeto se deslocando de uma tela para outra, ou ação de passagem de um elemento para outro, de um elemento de uma tela para o elemento de outra tela, ou um objeto conversando com outro objeto de banco de dados, um objeto sendo inserido. Então, a modelagem do diagrama de sequência te remete a essa visão, né, do comportamento do programa em tempo de execução. Por isso que eu havia comentado no começo da aula que um dos elementos da sintaxe do diagrama de casos de uso é a representação da instância, ou seja, do nosso objeto, que é representado por um retângulo. Dentro desse retângulo você tem o nome desse objeto, que que antes do nome você tem 2 pontos, né, 2 pontos e o nome do objeto, então você sabe que ali ele é um objeto propriamente dito, e para esse objeto você tem uma linha do tempo, que é uma espécie de uma linha vertical, que parte do retângulo e vai até na parte de baixo do teu diagrama, aí, como daqui a pouquinho a gente vai estar vendo aí. Então essa é a ideia, né? Objetos trocando mensagens, objetos interagindo, essa é a ideia que a gente vai acabar representando no nosso diagrama de sequência. Bom, a necessidade de modelar o comportamento de um programa orientado a objeto, então descrevendo em tempo de execução, objetos enviando e invocando, né, métodos de outros objetos. Nas aulas anteriores a gente falou, né, sobre lá diz que na aula 3 destacou essa necessidade de interação. Esse exemplo da necessidade de interação que o professor Ricardo fala aqui, né, é o que a gente viu em algumas aulas aí anteriores, aonde a gente, por exemplo, falou sobre um dos últimos casos de uso que eu lembro, ele falava sobre o extends e nesse extends, né, nessa extensão que havia entre um caso de uso e outro, eu contei para vocês uma historinha que não aparecia no diagrama de casos de uso. E até eu lembro que a gente comentou com vocês, acho que até a Vanessa que havia comentado, que realmente que não dá para você, por exemplo, entender essa regra de negócio pelo caso de uso. O caso de uso é só uma representação e quem entenderia a regra do negócio, por exemplo, é o analista. Mas agora, aqui no diagrama de sequência, a gente pode tratar essas regras, a gente pode tornar a comunicação entre os objetos mais detalhada. Você pode detalhar mais, né, eficientemente esse processo de comunicação, como cada objeto vai acabar interagindo e como cada objeto vai acabar trocando mensagem, né? No geral, a gente poderia trabalhar com essa ideia do professor Ricardo, né? Você não precisaria obrigatoriamente trabalhar com um diagrama de sequência, você poderia criar a tua própria metodologia de entendimento, até porque acontece uma coisa muito interessante aqui nesse diagrama de sequência, que é a seguinte: quando você desenvolve
sistemas, você mentalmente imagina a sequência das coisas. Então, quando você está criando um programa de computador, você sabe, por exemplo, você já consegue colocar na tua cabeça mais ou menos uma ordem de como as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, o mais básico, você sabe que você parte de uma tela de login, dessa tela de login você parte para uma autenticação, nessa autenticação você já sabe o passo a passo dela, você sabe que você vai ter um método que vai conectar ao banco de dados, que vai ter que retornar um objeto do banco, validado ou não. Você sabe que após essa validação você vai talvez para uma tela principal, onde você tenha menus e tenha elementos de tela como links ou outras barras de navegação, e aí você sabe que a partir de cada barra de navegação dessa você chega a uma tela propriamente dita. Então você pode chegar numa tela de cadastro, essa tela de cadastro envia um objeto para uma outra classe, ou essa tela de cadastro ela é renderizada por uma lib, ou essa tela ela já existe e você acabou enviando os dados para essa lib. Então, ou seja, quando você está programando, é normal você já pensar sequencialmente. Você já consegue ter mais ou menos uma visão da ordem em que as coisas vão acontecer dentro do teu sistema. Agora, o diagrama de sequência, ele vem para facilitar esse tipo de interação, né? Ele vem para facilitar esse tipo de sequenciamento. Então, de repente, se você tem algo complexo e está difícil de você imaginar o passo a passo, como cada objeto vai estar interagindo, ou que tela passa para qual método chama qual método, aí para facilitar você poderia criar um diagrama de sequência. Ou poderia abordar a tua própria metodologia. Ao exemplo do PowerPoint, né? O professor Ricardo dá o exemplo de bolinhas com flechinhas, né? Poderíamos usar bolinhas com flechinhas para mostrar um objeto interagindo com o outro, mas já que existe o ML e tem o diagrama, então ali, né, usamos o diagrama, né, para esse fim aí. Então, diagrama de sequência, ele vai retratar aquilo que, comumente, enquanto a gente desenvolve, a gente já tem na cabeça da gente, que é a sequência de como as coisas realmente acontecem dentro do nosso programa. Fazer com quadradinhos, né, criar, por exemplo, uma própria metodologia, que é o que o professor Ricardo aqui nos alerta, ele é interessante, né? Você pode usar uma noção de uma anotação ali, como ele diz, de bolas e setas, né? Apenas mostrando um caminho de execução. Só que o problema muitas vezes é quando você tem essa possibilidade de caminhos alternativos. Como assim caminhos alternativos? Se você tem caminhos alternativos, você automaticamente se obriga, se você não tem o ML do teu lado e você está tentando fazer talvez uma representação de objetos e troca de mensagens através de bolinhas e setas, talvez você se obrigue a fazer mais de um diagrama de bolinhas, porque caminhos alternativos são assim, ó, imagina o exemplo mais básico de todos, quando você está programando, que é aquele que acredito que o Cleverson fez com vocês, né, em sala de aula, aonde você precisa ler o peso de 3 bois e você precisa dizer o boi mais gordo e o boi mais magro, por exemplo. Ou que você tenha que ler lá, por exemplo, 2 notas de um aluno, calcular a média dele e dizer se o aluno está reprovado, se ele está aprovado ou se ele está em exame. Quando você chega no processo de condição, o teu programa pode tomar 3 caminhos diferentes, né? O teu programa pode chegar a 3 execuções diferentes. Lógico que talvez nesse exemplo da média, né, ele mostraria 3 mensagens diferentes, né? Aprovado, reprovado, um exame, mas mesmo assim seguiriam 3 caminhos diferentes. Então seria quase que, se não fosse o diagrama de sequência, seria quase que ter um diagrama para cada situação. Então você teria que ter um diagrama aonde você mostraria as notas entrando, o valor sendo calculado, a média sendo maior ou igual a 7 e indo para uma mensagem chamada de aprovado. Aí você teria que ter um outro diagrama onde as notas entram, são calculadas as médias, há essa verificação e o aluno fica em exame, né? Nota menor igual maior ou igual a 4 e menor, né, do que 7. E aí você teria que ter um terceiro diagrama com bolinhas onde haveriam as entradas das notas, haveria o processamento, aonde ele veria que a média é menor que 4 e lançaria uma mensagem reprovando o aluno. Então, de uma situação que envolveu essa ideia de possibilidade de caminhos alternativos, se você não tem o diagrama de sequência, você se obrigaria a fazer com outra metodologia 2, 3, 4 diagramas diferentes. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que é a introdução, o conceito, vocês vão ver que o diagrama de sequência oferece alguns
alguns modelos de pacotes bem interessantes que a gente pode colocar essas situações aí também, onde você tem um se, então se tal condição execute tal elemento, se não execute o outro, né? Então ele acaba dando uma certa flexibilidade aí para a gente na hora de criar, né, esse diagrama de sequência com caminhos alternativos, né? Então, para caminhos alternativos, que é o uso de se e se não, por exemplo, tem como representar também no nosso diagrama de sequência. Possibilidade de modelar os caminhos alternativos, possibilidade de modelar repetições, aqui também é uma outra coisa interessante, né? Porque quando a gente fala de caminhos alternativos, você está falando de if-else. Então, imagina que o diagrama de sequência é como se você estivesse criando o teu método. Você já está dentro da classe, você já está bolando o teu método e você já sabe mais ou menos o caminho que esse método vai executar, né? Então, aí você vai ter essa situação de caminhos alternativos que é com se e se não. Assim como você também vai ter métodos para representar repetições, até porque laços de repetição como for, while, do while ou qualquer outro laço de repetição que a gente possa conhecer ou ver aí, ele vai ter sempre repetições. Então, por exemplo, imagina que você precisa representar no teu diagrama de sequência a inclusão de uma lista, por exemplo, você tem lá uma lista de pedidos, por exemplo, e essa lista de pedidos ela é inserida no teu diagrama de sequência. Aí, para você conseguir percorrer essa lista, você precisa usar um for para percorrer ela. Aí, como que você vai representar dentro do diagrama de sequência que ali é uma lista e que ele está procurando cada elemento da lista, né? Então, para isso, o diagrama de sequência também oferece estruturas que representam, por exemplo, as nossas repetições, né? Então, por isso que o diagrama de sequência, para você fazer a especificação de como o caso de uso será desenvolvido, é muito legal, porque praticamente você vai estar criando o teu diagrama como se você estivesse construindo um método, como se você estivesse codificando, né, uma tela. Logicamente que sem código, né, mas seria algo bastante parecido com isso daí. E a possibilidade de modelar não determinismo, ou seja, o que ocorre quando não se tem certeza a priori se um ou outro caminho de execução será seguido, né? Então, essa é a ideia principal. A ideia principal do diagrama de sequência é que tudo aquilo que você consegue fazer dentro de uma linguagem de programação, em se tratando da implementação de métodos, chamadas de telas, passagem de valores, laços de repetição, if, else, que você consiga utilizar aqui dentro do teu diagrama de sequência para você também fazer esse processo de digamos, de modelagem, ficar o mais próximo possível do que ocorreria dentro de uma linguagem de programação, né? Tá. Em relação às limitações, né? Modelagem de interação não deve descrever completamente o processamento que ocorre em um programa, apenas as comunicações entre as instâncias e as avaliações de condições. Considerando descrição de algoritmo de método, modela apenas inovações e outros métodos, sem menção a ações, atributos, atribuição, retorno, né? Enfim. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, ó, é que quando a gente trabalha com o diagrama de sequência, o diagrama de sequência vai estar trazendo para a gente essa ideia dessa modelagem de interações. Você vai ter objetos conversando com objetos. Lógico que isso é uma coisa que a gente já havia comentado também, e outros professores também possivelmente já comentaram com vocês, que existe um certo nível de detalhamento, né? Então, por exemplo, você não precisa também chegar ao ponto de encher de detalhes, né, exagerar no quesito detalhes dentro do teu diagrama de sequência. Então, como o professor Ricardo está dizendo ali para a gente, que é interessante você colocar apenas as comunicações entre as instâncias, as avaliações das condições e os retornos que possivelmente, né, possam estar ocorrendo aí. Então, o que acontece nessa nossa especificação é que você vai ter objetos sendo representados lado a lado. Além desses objetos, a gente vai ver um objeto mandando uma mensagem para o outro. Esse outro objeto vai acabar pegando essa mensagem, fazendo o processamento e tendo um retorno, né, desses elementos. Então, o que acontece? No diagrama de sequência, a gente está mostrando essa interação. Por exemplo, imagina que você tem um objeto chamado de validador. Você tem um objeto validador. Esse objeto validador ele foi instanciado e o objetivo desse objeto validador é validar para você um usuário presente no banco de dados.
Então, você vai pegar o usuário, vai pegar dentro do objeto validador, e o objeto validador vai fazer uma consulta numa outra classe no banco de dados. Então, por exemplo, imagina que o objeto validador está ali, o objeto validador passa o objeto para esse outro objeto ou para essa outra instância de uma classe de conexão ao banco de dados, que pega essa solicitação e retorna a informação ou o dado para essa classe solicitante. Ou seja, a classe validador faz o pedido para a classe de banco de dados e a classe de banco de dados devolve para a gente essa solicitação. Quando o professor Ricardo diz que a gente não precisa exagerar no nível de detalhamento, ele está dizendo o seguinte, por exemplo, essa forma como o objeto de conexão ao banco de dados fez a pesquisa dentro das tabelas para retornar o usuário, isso nós não precisamos modelar, né? Aí você não precisa fazer esse tipo de modelagem, até porque se você chegar ao ponto de pegar um método, como por exemplo um método de conexão que vai conectar o banco e vai validar o usuário passado por um objeto validador, aí você praticamente já está codificando, né? Aí você já não está mais fazendo os diagramas de sequência. Aí o que você está fazendo, na verdade, é a codificação propriamente disso. Você já está lá no banco de dados e já está bem louco fazendo select para tudo quanto é lado, com inner join para tudo quanto é lado, para você poder ter o resultado que você precisa. Então, se preocupe em entender que no diagrama de sequência, o objetivo é representar os objetos e os principais métodos de comunicação entre esses objetos. Detalhar cada função ou detalhar algumas particularidades não convém dentro do diagrama de sequência, porque senão você acaba usando detalhes desnecessários e você acaba fugindo do foco. É como eu comentei, esse objeto validador, ele faz uma solicitação para o objeto que conecta ao banco, e eu e você como analista, nós não precisamos detalhar como que esse objeto conecta ao banco e como que ele valida esse objeto ali dentro. A gente só precisa saber que ele vai receber essa informação, que ele vai processar, ou melhor, ele vai receber esse dado, ele vai processar esse dado e vai devolver para o nosso objeto validador a resposta dizendo se o objeto está validado ou não, né? Apenas esse tipo de detalhe e nada mais do que isso daí, né? Então, alguns detalhamentos a gente acaba, portanto, ocultando no momento, né, de fazer esses nossos diagramas aí de sequência, para que, senão ele acaba chegando a um nível de detalhamento tão grande que daí você praticamente já está codificando, né? Então, essa é a ideia. Originalmente propostos como os diagramas de semântica equivalentes, né? Então, tanto o diagrama de comunicação e de sequência tinham, na verdade, essa semântica equivalente, só que com a versão 2.0, como o professor Ricardo ali menciona, né, olha só, com a versão 2.0 da OML, a afirmação passou a não ser mais verdadeira porque novos recursos sintáticos foram acrescentados ao diagrama de sequência. Que recursos sintáticos? Os recursos sintáticos que foram adotados são esses que controlam laços de repetição, que controlam os desvios condicionais, né, que a gente falou ali nos primeiros slides. Então, a ideia desses novos recursos fez com que o diagrama de sequência se sobressaísse ao diagrama de comunicação devido, né, a esses novos recursos colocados, porque agora a gente consegue representar um laço de repetição, consegue representar um desvio condicional, então fica uma ferramenta um tanto quanto mais robusta aí para a gente até. Bom, entendido o que ele faz, né, entendido que o diagrama de sequência vai representar as instâncias do objeto numa determinada vida, né, no time life, no tempo de vida de cada objeto, e sabendo que eles vão fazer a troca de informações ou mensagens entre cada um deles, então, portanto, os principais elementos dos nossos diagramas, tanto de sequência como de comunicação, seriam os objetos e as mensagens, né? Então, o objeto e a troca de mensagens é o que mais vai... é o que vai aparecer dentro do diagrama de sequência e é o que vai compor, né, esses diagramas aí para a gente. Então, você vai ter a representação dos objetos solicitando o dado para o outro objeto processando e fazendo o processo de devolução aqui para a gente. Então, assim como no diagrama de casos de uso nós temos o bonequinho palito, lá o Stickerman, temos as elipses e as linhas para representar os casos de uso e as interações. Nos diagramas de classe nós temos a classe, que é representada por aqueles retângulos divididos em 3 partes, onde nós temos nome da classe na primeira parte, atributos na segunda e métodos na terceira. No diagrama de sequência, a gente vai ter
objeto e mensagem. Representação de um objeto. Olha só, a representação de um objeto dentro do diagrama de classes, ele é representado dessa forma, né? Você vai ter um retângulo representando a instância do teu objeto. Você tem os dois pontos e a representação da classe, e antes dos dois pontos você tem a representação do objeto. Seria como se você estivesse criando um objeto novo. Lembra das aulas de PHP, quando a gente trabalhou em sala de aula, por exemplo, que a gente fazia assim, ó, funcionário func é igual a new funcionário, por exemplo. Né? Nesse momento, quando você colocava lá funcionário func igual a new funcionário, ou quando você colocava lá cliente, cliente 01 igual a new cliente, naquele exato momento você estava criando a instância de uma classe, você estava chamando a inicialização de um objeto. O que nós fazemos no diagrama de sequência é algo bem parecido. Quando nós chamamos aqui, ó, um tab, dois pontos tabuleiro, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um nome para o nosso objeto. Com os dois pontos, nós estamos dizendo que esse objeto ele pertence para a classe tabuleiro. Né? Então, um tab foi obrigatoriamente instanciado a partir dessa classe. E aqui, essa representação ela é muito importante, porque quando você coloca no teu diagrama de sequência o nome do objeto, dois pontos seguido da classe, se o indivíduo que está estudando a tua análise, ou mesmo você que está revendo a tua análise, bater o olho lá no diagrama de classes, ele já vai reconhecer a classe tabuleiro. E reconhecendo a classe tabuleiro, ele já sabe todos os atributos que esse tab vai ter. Então, notem que a UML se preocupa muito também com essa interligação, né? Os diagramas, eles precisam ser interligados. Então, se você usou no diagrama de classes uma determinada nomenclatura de classes, aqui no diagrama de sequência, obrigatoriamente você precisa repetir a mesma nomenclatura. O que eu quero dizer com isso? Que se no diagrama de classes você criou uma classe tabuleiro, no diagrama de sequência você também vai usar o mesmo nome para essa classe, você vai chamá-la de tabuleiro. Se lá você criou uma classe chamada de posição, aqui no diagrama de sequência você também vai usar a classe posição. Se lá criou usuário, aqui também você vai usar usuário. Nada de divergência de nomes, né? Nós temos que entender que o nosso processo de análise ao final ele precisa ser uma coisa única, né? Ele precisa ser uma coisa só, então seguir um padrão lá, o padrão acaba sendo representado aí. Então, né, o objeto é representado justamente com essa imagem de um retângulo. Antes dos dois pontos é o nome do objeto, depois dos dois pontos é a classe que originou esse objeto. Troca de mensagens, né? Então a nossa troca de mensagens, ela vai ser representada por essa nossa seta, e nota que em cima dessa nossa seta nós temos um rótulo, né? Nós temos, por exemplo, um texto, né? Temos uma identificação para essa nossa mensagem. É importante ter esse rótulo? É importante ter esse nome? Sim, ele é muito importante porque ele vai facilitar o nosso processo de leitura do nosso diagrama de sequência. Então, por exemplo, se você sabe que a instância é um tabuleiro, e essa instância é um tabuleiro, manda essa mensagem, né? Ele manda essa mensagem de alocar peão, passando o jogador 1 como parâmetro, assim você já tem uma noção do que ela está pedindo. Então você sabe que essa classe tabuleiro, o que ela está pedindo para você, ela está pedindo para alocar o peão em algum lugar. Né? Então seja numa posição do tabuleiro, seja em algum lugar, ele vai acabar pedindo para ele ser alocado. E é interessante quando a gente utiliza no diagrama de sequência essa metodologia aqui, ó. Quando você se preocupa em colocar mais ou menos o nome do método e o parâmetro que o método vai estar recebendo. Olha, por exemplo, o PHP. Lá no PHP vocês criam lá as public function, né? Por exemplo, public function busca usuário, por exemplo. Então, public function busca usuário, e daí você coloca lá entre parênteses os parâmetros, você passa o ID do usuário como parâmetro, daí você dentro do método vai lá, né, e faz a consulta com o banco de dados e acaba retornando esse usuário. Ou seja, essa chamada, esse public function busca usuário passando o ID do usuário. É isso que nós podemos fazer aqui, ó, na hora de representar a troca das mensagens. Na hora de fazer a representação dessa troca de mensagens, a gente pode imaginar um método sendo invocado do outro objeto, e dentro desse método a gente pode estar passando parâmetros aqui, como por exemplo, né, o
objeto um tabuleiro, a nossa instância é um tabuleiro, ele está, através do método alocar peão, passando um jogador como parâmetro, ele está tentando alocar o peão em uma determinada posição desse nosso tabuleiro. Então, assim é a representação das nossas mensagens, né, quando eu quero trocar mensagem. Aí o que acontece? Essa sintaxe do identificador, ela nada mais é do que o nome do método, né, que a gente vai estar chamando com essa mensagem. Então, a gente poderia, por exemplo, colocar, assim como a gente faz lá nos métodos, que a gente poderia colocar, por exemplo, uma variável que recebe o retorno do método. A gente poderia fazer algo nesse sentido, né? A gente poderia ter lá, por exemplo, a variável $salário recebe o objeto salário que faz a busca do salário no banco de dados. Eu poderia fazer esse tipo de situação, né? Ter uma variável que recebe o retorno. Mas, no geral, de todos os elementos que estão aqui, né? O que a gente precisa realmente, e é interessante a gente colocar, é o nome do método. Por quê? Dentro do ML, tudo que você tem entre colchetes, como por exemplo aqui, ó, a variável, né, o objeto que vai receber o retorno do método, você não precisa colocar. Então, em colchetes é opcional. Por exemplo, o nome do método é obrigatório, mas está vendo os argumentos aqui, ó, né, os nossos parâmetros, eu abro colchetes, abro o parênteses e passo aqui, ó, passo um argumento, passo outro argumento, né, e simplesmente fecho o colchetes aqui. Então, significa que esse cara aqui, ó, que está dentro do parênteses, que é o chamado jogador 1, ele também não é um elemento obrigatório na hora de você representar o rótulo dessa troca de mensagens. Assim como também você não precisa especificar o retorno. Até porque, olha o que acontece, como a gente está acostumado a programar com o PHP, lá no PHP, quando você cria as tuas public function, você não coloca, você não especifica o retorno da função, né? Você não diz assim, olha, public int function, ou, por exemplo, public string function, né? O PHP ele já consegue fazer isso internamente, né? Ele já consegue tratar esse tipo de retorno automaticamente. Então, por isso que aqui, dependendo da linguagem que você for usar, o tipo de retorno você também não precisa estar colocando aí. Então, na hora de você representar a chamada de uma mensagem, você pode simplesmente colocar o nome do método. O nome do método já vai ser tranquilo aí. E aí eu pergunto, aonde que eu vou encontrar o nome desse método, né? Aonde que eu vou encontrar o nome desse método? O nome desse método eu vou encontrar lá no nosso diagrama de classes. É lá no nosso diagrama de classes que a gente vai acabar encontrando o nome desses nossos métodos. Por quê? É aquilo que eu falei agora há pouquinho. No diagrama de sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai representar as instâncias, os nossos objetos, trocando mensagens. Como que eles trocam mensagens? Através dos seus métodos, né? Através dos seus métodos, os objetos conseguem trocar mensagem. Então, assim como existia a preocupação de, na hora de você representar um objeto, você acabar utilizando a classe que consta lá dentro do diagrama de classe, assim também entendo que existe a preocupação de, na hora de você representar a troca de mensagem entre um objeto e outro, você acabar também utilizando os métodos que você acabou representando no teu diagrama de classe. Então, aqueles métodos que você colocou no teu diagrama de classe, eles, teoricamente, né, teriam que aparecer aqui também para a gente. Mas, né, enfim, apenas o nome é obrigatório, né? Os demais elementos são opcionais ali dentro. Aí, olha só, na hora de você fazer a representação da troca de mensagem, você pode ter a representação de uma invocação síncrona, você pode ter a invocação assíncrona e você pode ter a mensagem de retorno, né? Então, você tem 3 formas de você representar o tipo de mensagem. A mais comum que a gente vai acabar encontrando é a invocação síncrona, né? Ou seja, nessa invocação síncrona, ele vai mandar essa mensagem e ao passo que ele mandou essa mensagem, ele fica esperando o retorno dela para que ele possa executar uma próxima ação. Então, é aquilo que é mais comum, né? Então, por exemplo, vamos lembrar o exemplo de agora há pouquinho, onde você tinha lá o objeto validador que fazia uma requisição para um objeto de banco de dados para ele validar um usuário, né? Então, essa validação do usuário, ela é uma invocação síncrona, porque o objeto validador faz a solicitação para o objeto no banco de dados,
objeto que trabalha com o banco de dados vai lá e pesquisa aquele objeto, ou verifica se o usuário e senha estão corretos, e devolvem para esse objeto validador o usuário validado, ou seja, enquanto o usuário validado não volta para esse validador, o validador fica ali esperando. Ou seja, é uma mensagem síncrona, ele mandou uma, ele espera o retorno, quando ele ouve o retorno que ele já viu que a mensagem já foi retornada, show de bola, aí ele parte para execução das próximas mensagens. Na maior parte das vezes, o que a gente acaba fazendo durante o processo de programação são esses tipos de requisição. Mas as nossas requisições ou as nossas invocações, nossos pedidos, as nossas trocas de mensagem, as nossas perguntas feitas de um objeto para outro, também poderiam ser invocações assíncronas. Então, assíncronas significa que ele vai fazer o pedido, e ao passo que ele fez o pedido, ele não precisa esperar o retorno desse pedido ou o retorno dessa mensagem para ele executar outras mensagens, né? Então, por exemplo, esse objeto validador, ele pode ter uma mensagem síncrona, que é enviar o usuário para dentro do banco de dados e esperar o retorno, mas ele poderia também, por exemplo, disparar diversas mensagens, né, ou diversas invocações assíncronas, solicitando vários elementos ao mesmo tempo, mas sem a necessidade de ouvir esse retorno. Então, por exemplo, ele poderia talvez chamar lá um método que fica carregando um banner para o usuário. Então, enquanto ele está esperando o objeto de banco de dados retornar o conteúdo, ele poderia estar disparando outras mensagens assíncronas, né, onde ele poderia disparar, por exemplo, um banner para o usuário, ou onde ele poderia fazer alguma outra validação, enfim, né, esse mesmo objeto ou objetos, então, aí diferentes. Então, eu entendo que na invocação síncrona, né, ele precisa da resposta de retorno para ele continuar. Na invocação assíncrona, ele vai executando as mensagens, mas ele não necessita do retorno. E o retorno é representado por uma seta tracejada. Perceba a diferença aqui, né? Na invocação síncrona, você tem uma flecha toda fechada. Na invocação assíncrona, a tua flecha é aberta. E no teu retorno, o corpo da flecha é tracejado. Então, a mensagem de retorno é o retorno propriamente dito. Você fez uma invocação síncrona ou assíncrona, aquilo que o outro objeto te devolver, você acaba representando com a mensagem de retorno. Então, você pode fazer esse tipo de situação na hora de você representar. Aí, remetente indefinido. Esse remetente indefinido é assim. Quando você cria o teu diagrama de sequência, você normalmente começa fazendo um primeiro objeto. É o comum, né? Quando você está criando os teus diagramas de sequência, você imagina qual é o primeiro objeto, você vai lá e desenha o retângulo maldito, coloca a time life ou a linha de vida daquele objeto, aquela linha pontilhada para baixo do retângulo, e aí desse objeto você acaba fazendo solicitação para outro objeto, seja síncrona, assíncrona, aquele outro objeto pega essa solicitação e te dá um retorno no processo de execução. E ele vai fazendo isso, né? Enviando mensagem, retornando mensagem, enviando mensagem, retornando mensagem. Só que vai chegar um momento que às vezes você precisa fazer a representação de um retorno de uma mensagem de um outro objeto que fazia parte de um outro diagrama de sequência. E você sabe que para reproduzir os dois diagramas de sequência no mesmo diagrama, ficaria um diagrama muito grande, ficaria um diagrama muito complexo, haveriam muitas formas, muitos desenhos, e aí de repente uma página de A4 não seria suficiente para você representar toda aquela sequência de elementos. Então você pode utilizar o chamado remetente indefinido. Remetente indefinido significa que no lugar de você começar a troca de mensagem com o objeto, né? Então, por exemplo, fazendo aquele esquema de, eu vou vir aqui e vou desenhar o maldito retângulozinho. Aí, embaixo desse retângulozinho aqui, eu vou desenhar lá a time life. Aí, depois dessa linha da vida, eu vou desenhar uma flechinha aqui, passando essa informação, né, para o meu próximo objeto, tal. Então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia simplesmente ignorar esse objeto inicial, né? Eu poderia, por exemplo, apagar esse objeto inicial, para mim não interessa qual é o objeto inicial, e eu poderia fazer a ideia de um remetente indefinido. Olha só,
eu poderia dizer que o meu diagrama de sequência, ele começa com um remetente que eu não sei qual é, eu sei que ele recebeu aqui um retorno de uma mensagem, e esse retorno de mensagem está fazendo, né, com que esse iniciar nova partida seja chamado, e esse iniciar nova partida é um método aqui que ele vai estar chamando, ou vai estar passando, melhor dizendo, para um próximo objeto, e o próximo objeto vai fazer a execução. Não é assim tão incomum encontrar. Se a gente começar aí, dar uma procurada em exemplos de análises na internet, dar uma procurada em tutoriais, dar uma olhada aí em livros, dar uma olhada em algumas revistas, alguns artigos que falam sobre análise, é comum esse tipo de situação, o chamado remetente indefinido. Então, no lugar de você sempre começar com um objeto solicitando uma informação de um outro objeto, você poderia fazer isso aqui. Então, imagine que antes dessa bolinha, na página anterior da tua análise, você já teve um diagrama de sequência que representou alguma coisa. E agora, a partir desse ponto em diante, você poderia, né, fazer a próxima representação, né? Ou ainda, você poderia tratar também esse remetente indefinido da seguinte maneira. Você poderia ser a representação ali continuando, ou quando, por exemplo, você realmente não sabe de onde veio essa solicitação. Porque, por exemplo, notem que nesse exemplo aqui, ó, o nome do método é iniciar nova partida. O iniciar nova partida, quem que iniciou a nova partida? Foi, por exemplo, o jogador 1 ou o jogador 2? Né? Há dois jogadores no nosso caso, no exemplo do tabuleiro, há dois jogadores, é o jogador 1 ou o jogador 2 que executou essa iniciar nova partida. Então, aí a gente, como não tem como prever, né? Então a gente poderia utilizar, por exemplo, o remetente indefinido nessa situação. Então, você não sabe qual é o objeto que enviou o conceito para cá. Então, né, também dá para utilizar essa situação. Assim como, né, se o remetente é indefinido, né, o destinatário também poderia ser, e pode ser, né, no caso, indefinido. Então, de repente, imagina que você, aqui no início, você tem um objeto, né, e esse objeto aqui, ó, ele precisa passar um determinado dado, passar uma determinada informação aqui por um método, mas você sabe que esse destinatário ele é indefinido. Então, de repente, há um desvio condicional, algum elemento a ser testado aqui, então você também poderia, né, representar o destinatário dessa mensagem também como indefinido. Imagina assim, ó, imagina que a tua classe tabuleiro está passando uma informação para, por exemplo, o objeto que ganhou com o objeto que perdeu. Mas qual é o objeto que ganhou e qual que é o perdeu? O objeto 1 ou o objeto 2? É o jogador 1 ou o jogador 2? Aí, como você não sabe, você sabe que é aquele que perdeu, mas você não instancia no teu código um objeto chamado de perdeu e outro que ganhou. Você instancia dois jogadores. Aí o resultado da partida é o que classifica o jogador 1 ou o jogador 2 como ganhador ou perdedor. Então, se você sabe que aquele objeto está passando, por exemplo, o resultado de ganhou ou perdeu, então o teu destinatário ele é indefinido, porque você não sabe se é o jogador 1 ou o jogador 2 que irá receber, né, essa informação. Ou seja, somente em tempo de execução mesmo, né, aqui dentro do diagrama, você não teria essa mesma percepção aí. Beleza. Próximo elemento. Ó, aqui é bem legal, ó, porque aqui, ó, a gente já entra dentro do diagrama de sequência, né? Então, no slide 17 aqui, ó, ele vai ter um texto explicando qual é o exemplo da modelagem e a gente vai reproduzir. Ou seja, esse conteúdo que está escrito aqui, ó, pode ser representado exatamente dessa forma como está aqui, né? Então, é uma maneira bastante interessante de você representar alguns processos. É isso que o professor Ricardo Pereira Silva alerta para a gente, quando ele diz assim, olha, você tem um problema, e você precisa especificar esse problema. Então, você poderia criar a tua modelagem. A história que ele diz ali, cria uma história em quadrinhos, coloca ali bolinhas e setinhas, coloca elementos, blá, 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 blá. Beleza, poderia fazer. Você poderia tratar também a sequência dos objetos em forma de lista, como está aqui, ó. Qual é o procedimento de lance? Posição recebe clique de mouse, tabuleiro verifica se partida em andamento. Se não, ação indevida. Se a partida está em andamento, tabuleiro verifica se posição ocupada.
Se estiver, lance irregular. Partida em andamento e posição desocupada. Tabuleiro invoca alocar peão. Na execução de alocar peão, tabuleiro invoca do jogador informar da vez. Identificado o jogador da vez, tabuleiro invoca alocar peão da posição, passando o jogador da vez como argumento. Alocado o peão, o tabuleiro invoca avaliar vencedor para verificar se o jogador da vez ocupa 3 posições adjacentes alinhadas, ou seja, se as 3 posições estão em diagonal, né, diagonal invertida ou anormal, ele vai dar como resultado, né, esse nosso vencedor, e também linha e coluna, né, é o que ele está comentando aí. Ou seja, o que acontece, mesmo que você saiba o processo do jogo da velha, esse tipo de descrição textual é bem difícil de você entender. Isso que ali ainda foi lido bem rápido, né? Sem muita pausa, sem nada. Então, o que acaba acontecendo nesse tipo de processo, onde você tem a descrição do teu passo a passo, a tua descrição dos objetos interagindo de forma textual, ele fica bem mais complicado de você entender, né? É mais difícil de você lembrar todas as informações. Agora, se essas informações são repassadas em um diagrama, como por exemplo isso aqui, ó, fica muito mais fácil de você ter uma ideia do processo de execução, você tem uma ideia mais palpável do movimento que os objetos farão durante a execução do teu programa. Então, por exemplo, por que o nosso remetente é indefinido ou indeterminado? Porque o nosso jogo da velha, ele tem 2 jogadores, né? Tem jogador 1 e tem jogador 2. Qual é o jogador que clicou na posição? O jogador que clicou na posição, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que ou o jogador 1 ou o jogador 2. Então, portanto, como eu não sei nesse exato momento qual foi, né, o nosso remetente é indefinido. Eu não sei quem clicou. Mas esse indivíduo que clicou chamou um método chamado de clique posição, e para esse clique posição, olha só que interessante. Deixa eu só aumentar o zoom aqui que vai ficar melhor da gente entender. Olha só, esse clique posição, ele passa 2 argumentos. Ele passa uma coordenada x e passa uma coordenada y. Porque imagina que no teu tabuleiro você tem uma matriz. Então, o indivíduo que foi lá e clicou, ele provavelmente clicou numa célula dessa matriz. Quando ele clicou na célula dessa matriz, ele vai ter, né, as coordenadas x e y sendo passadas como parâmetro. Então, ele clica na posição, e quem recebe o clique é um objeto chamado de um tabuleiro, que é do tipo tabuleiro. Então, esse objeto, né, vem dessa classe. Aí nós temos a linha da vida do nosso objeto, né, que é a representação dessas linhas pontilhadas aqui, né. E aí, olha só que legal. O clique posição vem para um tabuleiro, e esse objeto, um tabuleiro, ao receber o clique, ele tem um outro método dentro dele chamado de partida em andamento. E esse método chamado de partida em andamento, ele verifica se a partida está em andamento. Então, nota que ele chama para ele, e quando ele chama para ele, ele já tem a resposta aqui para ele mesmo. Ou seja, ele invoca e o retorno é para ele mesmo. Ele não vai ter uma mensagem de retorno padrão, ele não precisa informar esse retorno para ninguém, ele simplesmente verifica. O que acontece? Esse retângulozinho menor que vocês estão vendo aqui, ó, ele é o tempo de execução desse nosso método chamado de partida em andamento. Esse retângulo maior que nós estamos vendo aqui, né? Olha só, esse retângulozinho maior que começa aqui em cima e se estende até aqui o fim, olha só, da classe 1 tabuleiro, ele é todo o tempo de vida desse clique posição. Então, olha só, esse clique posição ele começou aqui, e esse método ele dura todo esse processo aqui, ó. Então, enquanto a partida está em andamento, enquanto ele verifica se está ocupado, enquanto ele aloca peão, enquanto ele informa o da vez, enquanto ele aloca o peão do jogador da vez, enquanto ele avalia o vencedor, entendo que tudo isso aqui está acontecendo no momento em que o clique foi executado. Então, esses retângulos que nós estamos vendo aqui, ó, dentro da linha da vida do objeto, esses retângulos aqui, eles mostram o tempo de execução, né? O tempo de andamento desse nosso método aí. Então, como por exemplo, quando ele clica, a primeira coisa que esse objeto chamado de um tabuleiro deve fazer, ele deve verificar se a partida está em andamento. Partida em andamento, né, é um tempo bem pequenininho de execução. Verifica, está em andamento, tranquilo. O que vai acontecer? Se a partida está em andamento,
Próximo passo, esse objeto tabuleiro, ele precisa ver obrigatoriamente, olha só, se a posição está ocupada, né? Então, ele vai ver aqui, ó, se a posição está ocupada. Então, nota que a mensagem é enviada, né, para ocupada, uma posição, que é o objeto do tipo posição, ele vai receber essa solicitação. Aqui não tem a mensagem de retorno, mas poderia ter, né, a mensagem de retorno, essa mensagem de retorno dizendo aqui para ele se está realmente alocado ou não, né, se está realmente ocupado ou não aquela posição. Se a posição não está ocupada, ele vai alocar o peão, ou seja, olha só, alocar o peão é o método que remete a todas essas ações que estão dentro dela. Então, alocar peão, preciso chamar o método informar da vez, preciso chamar o método alocar peão da vez, e aí depois disso eu ainda preciso avaliar o vencedor. Então, é interessante que dentro do diagrama de classe de sequência, com a sintaxe que ela tem, com a representação dos objetos, com a representação desse tempo, né, dessa linha da vida dentro de cada objeto, você consegue perceber o que está dentro do que. Então, como por exemplo aqui, a gente percebe que todo o processo aqui dentro, ele acontece dentro do clique do jogo. Então, o partida em andamento é um processo pequeno. Ocupada, a mesma coisa o retorno. O alocar peão, olha só que bacana, a gente pode dizer aqui que o alocar peão praticamente ocupa metade de todo o processo do clique na posição X, porque o alocar peão denota o informar da vez, deloca alocar o peão e denota ainda avaliar se existe um vencedor, né? Então, a ideia do diagrama de sequência é exatamente essa, é retratar através de um diagrama, é mostrar através de um diagrama como que esses objetos, portanto, irão, né, estar trocando mensagens aí. E assim, não há a necessidade, por exemplo, de você, nesse exato momento da criação do diagrama de sequência, por exemplo, não há necessidade de você conhecer a fundo uma linguagem de programação, mas você precisa saber que um método pode ser passado para um outro objeto. Dentro desse método, você pode passar algum parâmetro, seja um outro objeto, seja um ID, seja um string, seja um int, seja um valor qualquer. Esse outro objeto vai receber esse método com esses parâmetros e vai ter sempre uma mensagem de retorno. E nota que aquilo que o professor Ricardo havia comentado com a gente no primeiro slide. Nota que no partida em andamento, eu não preciso especificar aqui dentro do diagrama de sequência como que a partida em andamento acontece, né? Eu só digo assim, olha, o objeto, um tabuleiro, está chamando o método chamado de partida em andamento. Olha, o objeto tabuleiro está chamando o método ocupada, e esse método ocupada está chamando aqui a posição para ver se a posição realmente está ocupada ou não. Então, nota que, como o método é implementado, para mim não importa, né? Nesse exato momento aqui, para mim não importa. Até porque se eu tivesse que mostrar a implementação do método, aí eu já estaria codificando aquilo que eu falei para vocês, eu não estaria mais fazendo o diagrama. Se eu já tenho que colocar ali o passo a passo de como é o método, então automaticamente eu já partiria, né, para a codificação. Então, entendo, no diagrama de sequência, existe a representação dos nossos objetos e da troca de mensagens que ocorre através dos métodos, que colocam o objeto de um lado, o objeto do outro, objeto chamando uma mensagem através de um método e o retorno também através de um método. Então, a brincadeira ali, né, é representar os objetos e esses métodos para essa troca de mensagem ocorrer ali dentro. E até ficar mais fácil da leitura, né? Mesmo sem você conhecer esse texto maldito aqui, ó, do primeiro exemplo de modelagem, você poderia, se você não tivesse a mínima noção desse texto, você poderia tranquilamente sentar aqui na frente desse slide, olhar, por exemplo, para essa diagramação que está aqui, e aí, com um pouquinho aí de tempo, olhando, você já entenderia qual é o processo do jogo, você saberia passo a passo como ele acontece, até porque o tempo de vida dele, né, você sabe que ele vai começar aqui em cima e vai se estender por toda essa parte da vida, ou seja, você já tem a sequência, você sabe que primeiro ele clica, ele verifica a partida em andamento, verifica o ocupado, aloca o peão, informa da vez, aloca o peão de novo, e daí que ele avalia o vencedor. Não tem como ser fora dessa sequência, né, o elemento sendo mostrado. Olha só, aqui tem um exemplo do diagrama de comunicação, né, que até a gente falou que a gente não ia falar do diagrama de comunicação, porque
O diagrama de comunicação ele tem o mesmo objetivo do diagrama de sequência. Assim como no diagrama de sequência você está mostrando o objeto trocando mensagem através dos métodos, no diagrama de comunicação você também está mostrando objetos trocando mensagens através de métodos. Só que é uma representação mais difícil de você entender, sabe? O diagrama de comunicação ele é um diagrama mais chato de você se localizar na leitura, porque para você se localizar na leitura do teu diagrama de comunicação, obrigatoriamente você precisa trabalhar com os índices, né? Deixa eu só aumentar de novo o zoom aqui, ó. Ó, por exemplo, esse maldito diagrama aqui, ó, ele tem índices, né? Então, por exemplo, você tem que procurar o número 1. Opa, o número 1 é o clique posição. Nota que o clique posição é o método que recebe coordenadas x e y, que é passada para o objeto um tabuleiro. Então, nota que a representação de um tabuleiro aqui, né? Ela é idêntica à representação que a gente viu no diagrama de sequência. Show de bola. Mas olha só, para você entender agora qual é o próximo caminho, ou você vai procurar o número 2, ou você vai procurar o 1.1, né? Para você conseguir entender o processo de leitura. Bom, eu encontrei aqui, ó, 1.1, partida e andamento. Tudo bem, e agora? Agora 1.2 ou 2. Onde está 1.2? Bom, está aqui embaixo. Tá vendo, ó? Como o processo de leitura no diagrama de comunicação é ruim, porque não segue uma ordem, não tem uma sequência, ó, 1.1 está aqui, 1.2 está aqui, 1.3 está aqui, 1.3.1 está aqui, 1.3.2 aqui, 1.3.3 lá em cima, né? Então a ordem aqui, um pouquinho de leitura de cada elemento, eu particularmente acho que fica prejudicado, né? Você prejudica um pouquinho a ordem de leitura de cada elemento que está aqui, né? Então, por isso que o diagrama de sequência ele foi adotado como padrão aí para essa representação das sequências, por ele ser uma, digamos assim, uma metodologia mais simplificada e, ao mesmo tempo, não só simplificada, mas é uma ferramenta bastante robusta, assim, para você representar. Você está conseguindo ver os objetos e está conseguindo ver a passagem de métodos, né, entre cada um desses objetos. No diagrama de sequência, dá-se uma ênfase à ordem das mensagens, e no diagrama de comunicação há uma ênfase à ligação entre os objetos. Não que um outro elemento não seja importante nessa situação, né? Mas eu ainda acho, por exemplo, pelo tempo trabalhando um pouquinho com esses diagramas, que ainda o diagrama de sequência ele é mais interessante quando você coloca essa ordem de mensagem. Quando você coloca essa ordem de mensagem, você sabe o que você pede, e ao passo que você sabe o que você pede, você sabe também, né, qual é o tipo de retorno que você acaba tendo dentro do diagrama. Para mim, não interessa muito nesse exato momento a ênfase na ligação entre os objetos, né? A troca das mensagens ainda é mais interessante. Bom, os dois diagramas modelam a mesma situação que havia comentado no começo, né? Então, no quesito conceito, né, semanticamente, ou seja, no quesito conceitual, os dois se equivalem, né? Diagramas limitados à modelagem do cenário principal, e se a partida não estiver em andamento ou a posição ocupada. É aqui que vem agora aquilo que o professor Ricardo fala para a gente no começo dos slides, que ali, naquele diagrama de sequência, nós modelamos um cenário ideal, né? Nós modelamos um cenário ideal. Ele foi lá, ele verificou se a partida está em andamento, ele disse sim, né? Ele olhou a resposta afirmativa, ele foi lá e verificou se o peão poderia ser alocado, sim, resposta afirmativa, peão pode ser alocado, ele alocou o peão, ele verificou quem era o jogador da vez, ele verificou o ganhador, né? Ou seja, a gente partiu para um cenário onde todas as situações apontam para a condição verdadeira. Então ele foi lá, não teve nenhum erro, não teve nada, por exemplo, olha, ele tentou alocar o peão naquela posição, mas aquela posição está ocupada, e agora? Então, se a posição está ocupada, automaticamente aquele diagrama de sequência ele perde a validade, e a gente já teria outro diagrama a ser feito. Aí por isso que é interessante, porque daí vocês vão ver, daqui a pouquinho a gente já vai chegando nos slides, até aqui, né, que a gente consegue trabalhar com alguns elementos sintáticos próprios do diagrama de sequência para fazer esse tipo de representação, né? Como diz o professor aqui, ó, e se a partida não estiver em andamento, ou se a posição estiver ocupada e ele não puder fazer a alocação, ou, por exemplo, ele está tentando jogar, mas não é a vez dele jogar, é a vez do outro jogador ainda
né, iniciar a partida ou mesmo fazer, né, a movimentação. Então, para isso, o diagrama de sequência, dentro da OML na versão 2.0, ela ganha alguns elementos, né, ganha alguns elementos sintáticos, como está dizendo ali. Elementos sintáticos associados a objetos e mensagens. Existe, por exemplo, fragmento combinado, sem equivalente no diagrama de comunicação, e existe referência a outro diagrama também sem equivalente no diagrama de comunicação, né? Então a gente já vai chegar e vai ver esse fragmento combinado, vai ver essa referência no outro diagrama, para vocês entenderem que é possível sim, dentro de um mesmo diagrama, você acabar retratando situações em que o método pode retornar o método pode retornar para você algo como sim ou não, ou podem seguir caminhos alternativos, como a gente falava no começo, ou mesmo, né, laços de repetição aí dentro. Beleza, representação do nosso objeto, né, a linha de existência que eu havia comentado com vocês, né, então é a linha que representa desde o início da instanciação do objeto até o final da criação dele. Existem no caso, a execução do método ou sobreposição de execuções, que são essas barrinhas aqui que eu havia comentado com vocês ali no diagrama agora há pouquinho, né? Eu até acabei já me antecipando um pouquinho aqui nos slides, mas ele, além da linha da vida, que é a do objeto, né? Nós temos essa linha de tempo de execução. Então, cada retângulo que tem aqui dentro representa que um método está sendo chamado dentro do próximo, né? Ou dentro do outro, como por exemplo aqui, né? Eu tenho o clique na posição que ocupa todo esse espaço, e eu sei que enquanto ocorre o clique na posição, ocorre o método partir em andamento, ocorre o alocar peão, o buscar posição, né? E assim por diante, o avaliar vencedor, né? E assim por diante. Como está dizendo aqui, uma sobreposição. Então, enquanto o método está ocorrendo, outros também, né? Acontecem para que digamos, essa validação, essa partida ou esse jogo também, né, possa ser combinado aí, né? Então, vamos lá. Isso aqui também já falamos, linha da vida, a sobreposição, né? Essa restrição temporal, ela pode ser utilizada nos diagramas de sequência, mas não é uma coisa assim muito comum de você ver. Por exemplo, você colocaria entre um tempo de execução e outro tempo de execução de um método, você poderia colocar aqui exatamente o tempo que leva para ele mandar a mensagem e receber o retorno dela. Então aqui ele está dizendo que levaria de 5 a 20 milissegundos para que um objeto A fizesse uma solicitação através de um método para um objeto B, e o objeto B, né, trouxesse ou fizesse a próxima solicitação de mensagem para o objeto A novamente. Só que calcular tempo de execução entre um e outro é algo bastante relativo, né? Tudo depende porque aqui já entram outros fatores que já fogem muitas vezes ao programador. Você não vai, por exemplo, saber qual é o tipo de rede que vai ser usado, como que está o estado dela, como é que ela está estruturada, que servidores o teu programa vai estar rodando, como que o teu banco de dados vai estar arquiteturado nesse ponto, qual é o servidor que vai rodar o banco de dados. Então, essa restrição temporal, esse tempo que está sendo colocado aqui, até pode colocar, mas é difícil. Eu particularmente eu sei que eu vi nesse material, vi no livro do professor Ricardo Peri Silva, quando ele fala da UML 2.0, mas em outras modelagens, né, eu não vejo essa restrição temporal. Então, né, seria basicamente o tempo que levaria a chamada de um método e a volta do chamado do outro método, né, entre um objeto e outro. Então, se colocaria a especificação de tempo aí. Criação e destruição do objeto também poderia representar, né? Então, por exemplo, a nossa classe 1 recebe um método, um pedido de mensagem de um remetente aqui desconhecido, e esse pedido, esse método, ele envolve a criação de um segundo objeto. Então, linha pontilhada, né, de um objeto ao outro. Nesse caso, notem que não é retorno, né, não é aquela flechinha que dá o retorno, é uma seta aqui que está mostrando que o objeto vai ser criado, mas a destruição ela poderia ser representada aqui pelo X, ou seja, esse objeto aqui, ele existe somente enquanto o objeto clique aqui está existindo.
a hora que o objeto clique aqui terminou, né, o método clique, melhor dizendo, terminou, o objeto também ele passa a ser destruído nessa situação aí. Também, né, vocês já devem ter usado essa situação aqui, o objeto passou, cumpriu todo o papel dele, chamou todos os métodos de execuções, ao final ele acaba sendo destruído aí. Mensagens de retorno, né, então as mensagens de retorno, notem a diferença aqui, né, aqui não é uma mensagem de retorno, aqui ele recebe uma mensagem e executa a criação do objeto, e aqui a mensagem de retorno fica bem nítida, né, há um pedido de uma requisição síncrona de um objeto para o outro, e há o recebimento desse objeto e a volta desse dado, a volta dessa informação aí. E aí o fragmento combinado, ou seja, o que o professor Ricardo disse aqui ó, nos slides anteriores, que quando você trabalha com o diagrama de sequência, você ganha esses elementos textuais, ou melhor, esses elementos de sintaxe, não elementos textuais, elementos de diagramação mesmo. Você ganha um objeto, você ganha a linha de existência, você ganha essa ideia da sobreposição do método, que são esses retângulos que mostram em que momento cada método está sendo executado, se ganha a restrição temporal, que não é muito comum, mas daria para colocar, que é o tempo que leva entre a execução de um e outro método ali dentro. Você pode representar a destruição de um objeto colocando na linha de vida dele o xizinho, você tem as mensagens de retorno que você pode colocar sempre que necessário, e aí existe o fragmento combinado, que ele diz assim, né, espécie de invólucro voltado a conter uma fração das mensagens do diagrama. Então, através desse invólucro, né, através desse, por exemplo, desse retângulo aqui, ó, que nós estamos vendo nessa figura, nesse modelo, a gente poderia colocar aqueles elementos que nós falamos agora há pouquinho, ou seja, a representação de um laço de repetição, a representação, por exemplo, de um desvio condicional, né, que é o se e o senão, você poderia trazer dentro de um fragmento. É legal que aqui na parte de cima, imagina que você está indo com a execução normal, com a execução ideal, mas aqui você poderia ter, por exemplo, olha só, fragmento combinado. O que é o fragmento combinado? É esse retângulo aqui, ó, que aparece dentro do diagrama, né, é o retângulo todo. Aqui no cantinho você tem o operador que você poderia estar utilizando, e por operador, imagine, por exemplo, lá uma operação onde envolve uma igualdade, envolve uma diferença, envolve um laço de repetição, envolve um desvio condicional, né, então você poderia colocar esse operador ali, e aí você teria os chamados operandos, ou seja, para cada situação que ocorre dentro desse fragmento, você poderia ter mais de uma alternativa de resposta. Notem que esse fragmento aqui, ó, ele é representado por uma linha pontilhada, então quer dizer que dentro desse fragmento pode acontecer o que está na parte de dentro, de cima dele, assim como pode acontecer também o que está na parte de baixo, né, dependendo do operador que você coloque aí. Bom, vamos para alguns exemplos aqui que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Mas antes é importante isso aqui, ó, os operadores, né, que eu havia comentado, né? Nesse quadradinho aqui, ó, você pode trabalhar com os operadores. Você tem esses operadores aqui, ó. Você tem o operador de opção, representado por OPT, operador de alternativa, representado pelo ALT, operador de laço, representado pelo loop, operador paralelo, representado pelo par, ou operador sequencialmente fraco, representado pelo sec. Daqui, né, por exemplo, a gente pode utilizar bastante os três primeiros. Por exemplo, se eu tenho uma determinada opção a ser escolhida, eu poderia usar o APT, ou mesmo alternativas, né, usando o ALT, ou mesmo laços de repetição usando o loop, então eu poderia utilizar alguns desses elementos como operador. Conforme o operador que você utilize dentro do teu fragmento, a gente consegue entender se ali vai ser um laço de repetição, se ali existe um if-else, né, e assim por diante. Então notem nesse exemplo aqui, né, deixa eu só aumentar o zoom aqui um pouquinho. Olha só, notem nesse exemplo a seguinte situação. Nós temos o mesmo exemplo vindo lá dos primeiros slides, mas aqui nós temos isso aqui, né? Nós temos o chamado, o envio, melhor dizendo, de uma mensagem por um remetente desconhecido. Esse chamado vai chegar aqui ao tabuleiro, e aqui agora nós podemos ter a representação. Olha só, a condição 1, que é a partida em andamento. Então, a partida em andamento,
ela acontece obrigatoriamente dentro desse fragmento maior aqui, ó. Então, a partida em andamento, ó, opção, né? Então, se a partida está em andamento, OPT, ele vai mandar, olha só, o método ocupada para o nosso próximo objeto, né? Que é uma posição. Ele vai retornar para a gente esse retorno de está ocupado, não está ocupado, para o nosso, por exemplo, no caso, para o nosso objeto, um tabuleiro. Esse nosso objeto, um tabuleiro, dentro dele tem um outro fragmento, e esse outro fragmento retorna isso aqui, ó, se não condição 2, ou seja, se não está ocupada. Então, se a posição não está ocupada, o que ele vai fazer? Ele vai alocar o peão, ele vai informar o indivíduo da vez, ele vai alocar o peão para o jogo e vai fazer aqui, ó, a avaliação do vencedor. E ainda, sabe o que ele poderia fazer? OPT não condição 2. Você poderia colocar uma linha tracejada aqui no meio e na parte de cima do fragmento você poderia fazer essa representação aqui, ó, da condição em que a nossa posição não está ocupada. E você poderia colocar para baixo dessa linha pontilhada aqui, você poderia fazer a representação para quando a condição está ocupada, né? Então, assim, através do uso do fragmento, você consegue fazer esse tipo de simulação. Você consegue mostrar quando, né, o elemento está em repetição, quando ele está, por exemplo, em desvio condicional e assim sucessivamente. Então, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, como agora já está dando o nosso horário e eu falei praticamente a aula inteira, na próxima aula a gente vai dar mais uma olhada nesses fragmentos e vai ver coisas como, por exemplo, aqui, né? Olha só que bacana. O Alt, né? Se o A for igual ao X, ele vai executar essa parte. Se o A for igual ao Y, essa parte. Se o else, vai executar essa parte. Ou seja, nota que agora, dentro do diagrama de sequência, a gente poderia tranquilamente, né, trabalhar com essa situação, coisa que antes no diagrama de comunicação a gente não conseguia fazer, agora no diagrama de sequência a gente consegue fazer essas brincadeiras. O fragmento, né, esse fragmento que aparece dentro do diagrama de sequência, ele torna o diagrama de sequência bastante interessante, porque agora você não precisa ficar somente com os objetos e as trocas de mensagem, você consegue fazer aparecer dentro do diagrama de sequência laços de repetição, desvios condicionais como o if, else, switch case, né, no caso você poderia fazer aparecer aí também. Mas isso para a próxima aula. Próxima aula a gente comenta mais um exemplo, termina essa parte chata do processo de análise e aí a gente toca o nosso barco em relação, né, aos nossos próximos conteúdos de resumo aí para o Enado, beleza? Pessoal, vou parar, não estou gravando, né, é o Rafael que está gravando, desculpe, né, só vou interromper aqui a nossa, já interrompi, beleza? Você que está gravando, desculpe, eu já interrompi aqui o compartilhamento, de boas, né? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma coisa que querem perguntar?